Como combinamos na última aula, hoje a nossa roda de leitura será sobre fábulas. Fábula é um gênero literário cuja característica principal é a narração fantasiosa, sem compromisso com a realidade, mas permeada por recursos lúdicos. É uma narrativa breve que sempre leva a um ensinamento, porque a moralidade a distingue dos demais gêneros literários. Preparados? Vamos então para a nossa roda de leitura de hoje? Projeto Sol do Saber apresenta fábulas. O que é fábula? A fábula é uma narrativa em prosa ou poema épico-versos, breve de caráter moralizante, protagonizado por animais, plantas, pessoas ou até objetos inanimados. Contém geralmente uma parte narrativa e uma breve conclusão moralizadora, onde os personagens se tornam exemplos para a sociedade, sugerindo uma verdade ou uma reflexão de ordem moral. Cada animal simboliza algum aspecto ou qualidade do homem. A coruja, a cigarra, a formiga, a lebre, a tartaruga, a raposa e o touro. A coruja simboliza, a característica inteligência. A cigarra, a alegria. O touro, a força. A formiga, o trabalho. A lebre, a rapidez. A tartaruga, a persistência. E a raposa, a astúcia. A cigarra e a formiga. Uma formiga acho que todos conhecem. Mas e a cigarra? Você já viu uma? E o sonzinho que ela faz? Você já escutou? O discurso direto é a transição exata da fala das personagens. A voz das personagens é inserida na narrativa, sem que haja participação do narrador. Assim, permite que as personagens se exprimam livremente, ganhando vida própria na narração. Olá, moçada! Vamos começar nossa roda de leitura da semana? A formiga, muito feliz, ao rever os alunos, falou de maneira animada. Olá, moçada! Vamos começar nossa roda de leitura da semana? A cigarra e a formiga, fábula de Esopo, por La Fontaine. Tendo a cigarra cantado durante o verão, apavorou-se com o frio da próxima estação. Sem moscas ou verme para se alimentar, com fome, foi ver a formiga, sua vizinha, pedindo-lhe alguns grãos para aguentar, até vir uma época mais quentinha. Eu lhe pagarei, disse ela, antes do verão, palavra de animal, os juros e também o capital. A formiga não gosta de emprestar. É esse um de seus defeitos. O que você fazia no calor de outrora? Perguntou-lhe ela com certa aspereza. Noite e dia eu cantava no meu posto, sem querer dar-lhe desgosto. Você cantava? Que beleza! Pois então dance agora. Moral: os que não pensam no dia de amanhã pagam sempre um alto preço por sua imprevidência. Preste muita atenção e responda agora em voz alta. Com quais palavras o autor introduziu o discurso direto? Perguntou-lhe, aconselhou, gritou, disse. Perguntou-lhe, disse. As marcas do discurso direto aparecem a partir dos verbos de, dizer. O que rima com que?
verão com estação, alimentar com aguentar, vizinha, quentinha, animal, capital, outrora, agora, esperteza, beleza, posto, desgosto. Marcas gráficas do discurso direto. Marca no texto quem está falando, utilizando dois pontos e aspas ou utilizando dois pontos e travessão. As marcas gráficas do discurso direto nesse texto foram aspas ou travessão. No final do diálogo, a formiga diz à cigarra: "Você cantava? Que beleza! Pois então dance agora." As marcas gráficas nesse texto foram aspas. A cigarra se sentiu bem diante dessa resposta? O que vocês acham? Diante do que a formiga respondeu para a cigarra, vocês acham que a cigarra se sentiu bem? O texto tem como personagens uma cigarra e uma formiga, como o próprio título sinaliza. De acordo com o desenrolar da narrativa, foi possível identificar características comportamentais de cada uma dessas personagens. Quem era? Independente e egoísta. Flexível e sentimental. Entusiasmada e divertida. Persistente e esperta. Independente e egoísta era a formiga. Flexível e sentimental, a cigarra. Entusiasmada e divertida, a cigarra. Persistente e esperta, a formiga. A formiga ou a cigarra foi contra suas expectativas? Quem foi contra suas expectativas? A formiga ou a cigarra? Você cantava? Que beleza! Pois então dance agora. Algo parecido já aconteceu com você? Sim ou não? A fábula apresentada tem a seguinte moral: os que não pensam no dia de amanhã pagam sempre um alto preço por sua imprevidência. Você concorda com essa moral? Que quem não poupa não tem para o futuro? Para dar sua opinião, você precisa ter argumentos com base no texto lido. Observando essa imagem, de quem será o texto do autor que vem a seguir? A Cigarra e a Formiga, Monteiro Lobato, 1994. Houve uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar ao pé do formigueiro. Só parava quando cansadinha, e seu divertimento era observar as formigas na eterna faina de abastecer as tulhas. Mas o bom tempo afinal passou e vieram as chuvas. Os animais, todos arrepiados, passavam o dia cochilando nas tocas. A pobre cigarra, sem abrigo, em seu galinho seco e metida em grandes apuros, deliberou socorrer-se de alguém. Manquitolando, com uma asa a arrastar, lá se dirigiu para o formigueiro. Bateu. Tique, tique, tique. Parece uma formiga friorenta, embrulhada num chalinho de paina. Que quer? Perguntou, examinando a triste mendiga suja de lama e a tossir. Venho em busca de agasalho. O mau tempo não cessa e eu... A formiga olhou-a de alto a baixo. Agora, vamos estudar a fábula? O que significa faina? Trabalho que se faz contínua e permanentemente. E tulha? Celeiros, paióis.
A paina é uma fibra natural semelhante ao algodão, oriunda dos frutos da paineira. Começo. Onde e quem? Na fábula, a gente sempre vai encontrar onde está acontecendo essa fábula e quem são os personagens logo no seu começo, no primeiro parágrafo. Como o autor marcou o tempo? O autor marcou o tempo dizendo: tempo afinal passou e vieram as chuvas. Como o autor se referiu à cigarra? Sempre do mesmo modo? Não, ele se referiu à cigarra de maneiras diferentes. Ele se referiu dizendo: jovem cigarra, pobre cigarra, triste mendiga. E as reticências, por que foram usadas? As reticências são usadas para indicar que a fala continua. Olhou quem? Olhou a. Esse a se refere a quem? A cigarra. E o clímax? Aproxima-se o final. E agora? Como será o desfecho? Vamos então agora para o final da nossa fábula. E o que fez durante o bom tempo que não construiu a sua casa? A pobre cigarra, toda tremendo, respondeu depois de um acesso de tosse: eu cantava, bem sabe. Ah! Exclamou a formiga, recordando-se. Era você então que cantava nessa árvore enquanto nós labutávamos para encher as tulhas? Isso mesmo, era eu. Pois entre, amiguinha. Nunca poderemos esquecer as boas horas que sua cantoria nos proporcionou. Aquele chiado nos distraía e aliviava o trabalho. Dizíamos sempre: que felicidade ter como vizinha tão gentil cantora. Entre, amiga, que aqui terá cama, mesa durante todo o mau tempo. A cigarra entrou, sarou da tosse e voltou a ser alegre cantora dos dias de sol. Vamos então agora continuar estudando o finalzinho da nossa fábula. O que significa labutávamos? Vem do verbo labutar, o mesmo que trabalhávamos. Os artistas, poetas, pintores, músicos são as cigarras da humanidade. As marcas do discurso direto aparecem a partir dos verbos de dizer. Voltando à nossa fábula, as marcas do discurso direto estão representadas pelas palavras respondeu e exclamou. As marcas gráficas do discurso direto nesta fábula aparecem entre aspas ou utilizando o uso do travessão. Utilizando o uso do travessão. Desfecho final. Você gostou? A cigarra entrou, sarou da tosse e voltou a ser alegre cantora dos dias de sol. O final dessa fábula foi bem diferente do final da primeira fábula que nós vimos no começo da roda de leitura. Onde aparece a moral nessa história, nessa fábula? Os artistas, poetas, pintores, músicos são as cigarras da humanidade. A voz da formiga representa aqueles em nossa sociedade que respeitam os artistas, aqueles em nossa sociedade que não respeitam os artistas. Então, a voz da formiga representa aqueles em nossa sociedade que respeitam os artistas. O texto de Monteiro Lobato tem uma relação direta com a fábula lida anteriormente. Que características esses dois textos possuem em comum? Verdadeiro ou falso? Os dois textos tratam de uma cigarra que canta e de uma formiga que trabalha? Verdadeiro. Na história de cada fábula, a cigarra recorre à formiga quando surge o mau tempo? Verdadeiro. O desfecho foi semelhante nos dois textos? Falso.
O texto de Monteiro Lobato apresenta algumas modificações em relação ao de La Fontaine. Quais modificações são essas? Verdadeiro ou falso? A versão de Monteiro Lobato mostra uma relação amistosa entre a formiga e a cigarra. Verdadeiro. Os dois textos, então, trazem uma perspectiva diferente sobre a relação trabalho versus arte. Verdadeiro. Podemos usar a mesma moral para as duas fábulas? O que vocês acham? Nananina, não. Não podemos usar a mesma moral para as duas fábulas. Os artistas, poetas, pintores, músicos são as cigarras da humanidade. Quem Lobato alfinetou com essa moral? Todos da nossa sociedade que não valorizam a cultura em nosso país, o governo que acaba investindo pouco em cultura, ou os artistas em geral. Eu penso como Lobato, que os artistas devem ser valorizados. E você? Então, quem Lobato alfinetou com essa moral? O governo, que acaba investindo pouco em cultura. Já sabemos que a fábula tem uma finalidade, apresenta o ensinamento ou uma crítica com ou sem humor, apresenta uma moral presente em algum lugar do texto ou explícita no final, pode ser escrita em versos ou prosa, apresentam personagens com características marcantes que o ajudam o desenvolvimento das ações, geralmente animais. A ação constitui-se de um episódio na vida dos personagens. O desfecho pode ser surpreendente, humorístico ou impactante. Não se esqueçam, façam inscrição no canal do Projeto Sol do Saber. Quem gostou, bate palmas. Até a nossa próxima aula. Tchau!